favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Verso de número 20. Talvez hoje esclareça muitas respostas à sua vida, já a partir da leitura desse texto bíblico. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mais uma vez, para você prestar atenção na profundidade dessa palavra hoje à noite. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, para que juntos oremos diante de Deus, para que Ele use essa palavra em meu favor, em seu favor, nos traga clareza, direção, nos traga hoje uma palavra vinda da sua parte, e a gente saia daqui alimentado mais uma vez. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Nesse nome há poder, e nós queremos declarar que hoje o Senhor vai falar aos nossos corações, a de trazer uma palavra específica às nossas vidas. Para isso fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, a fim de que essa semente possa cair num terreno e frutificar a 100 por 1. Pai, traz compreensão e entendimento, revelação da Tua parte, pois nós assim nos submetemos e estamos convencidos de que o maior interessado em falar conosco é o próprio Deus. Por isso nós estamos mais uma vez na Tua casa para poder falar contigo e ouvir a Tua voz. Que hoje, mais uma vez, o nome de Jesus seja exaltado na minha vida e na vida dos meus irmãos, pois nós sempre oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Hoje o tema dessa palavra é: disse ou não o Senhor? Vamos repetir todos juntos? Disse ou não o Senhor? Todo o segredo da promessa de Deus, nós temos que ter a consciência que está em Deus ter ou não falado comigo. Há muitas e muitas controvérsias em relação às promessas de Deus. Algum número muito grande de pessoas que se desviaram do Evangelho porque acharam que Deus não cumpriu a sua promessa, que Deus não foi fiel a ele quando prometeu uma ou outra coisa. Mas o grande segredo é descobrir: Deus disse ou não? Foi o próprio Deus quem falou, ou eu entendi dessa maneira, ou o homem disse? A palavra de Deus diz que existem 3 possibilidades para a gente ouvir a voz. A primeira voz, ela pode ser inteiramente de Deus. Deus falou, Deus fala e Deus continua, porque é Deus. Deus nunca parou de falar. A Bíblia diz que nesses últimos dias Deus tem falado por intermédio do seu Filho. Ou seja, Deus continua a falar, mesmo sendo Deus e alguns não acreditando. Deus fala até o dia de hoje. Pastor, será que Deus fala? A Bíblia garante que Deus continua falando por intermédio do seu Filho, por intermédio da sua palavra, por intermédio dos seus filhos, por intermédio, irmãos, de sonhos, de revelações, de profecias, de cânticos. Deus tem falado de formas diversas para você entender o que Ele deseja. O homem fala e o diabo fala. E nós precisamos entender quem está falando em momentos específicos da nossa vida.
A verdade é que existem promessas de Deus. E a Bíblia conta com mais ou menos 8.000 promessas da parte de Deus para a minha vida e a sua vida. 8.000, imaginem, irmãos, o que são 8.000 promessas destinadas à igreja, à sua vida e à minha vida. Agora, o que tem faltado em mim ou em você para que essas promessas de fato sejam derramadas abundantemente, para que vivamos todas essas promessas dioturnamente, uma vez que eu acabei de dizer que existem quase 8.000 promessas. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Nós precisamos hoje à noite, mais do que nunca, estar concentrados na fidelidade e na lealdade do Senhor. Porém, existem algumas circunstâncias que essa promessa não pode ser validada, porque eu faço parte desse processo. Deus tem a parte dele e eu e você temos a nossa. A Bíblia, irmãos, cansa de mostrar passagens onde Deus prometeu coisas inusitadas a pessoas distintas ao longo da história, provando que não importam as circunstâncias, que Ele é Deus, independente do que a pessoa está vivendo. Deus é Deus. Falando de promessa, nós podemos contar a primeira, que aconteceu a um homem já de idade avançadíssima. O seu corpo, diz a Bíblia, era amortecido, e sua mulher estéril. Nós estamos falando de Abraão. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor aparece e diz: vou fazer de você pai de multidões. Sendo Abraão de idade avançadíssima, de um corpo amortecido e de uma mulher completamente estéril. Irmão, como alguém chega para um casal desse, já de idade avançada e com um problema crônico para poder ser mãe, esterilidade, e diz: vou fazer de você pai de multidões? Mas quem estava prometendo não era eu, não era você, não era meu avô, seu avô, não era o presidente da nossa nação. Quem prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões era o Todo-Poderoso. É isso que precisa ficar gravado na minha vida. Quando Deus falar, irmãos, ponto, acabou, chova ou faça sol, fique do lado de Deus. Mas Senhor, tem esse problema, tem aquele outro, tem essa ou aquela dificuldade. Irmão, não existe coisas impossíveis, demasiadamente impossíveis para o nosso Deus. Existe para mim, existe para você, para Deus jamais. Ou seja, o que Deus prometer a você, não importa o grau de dificuldade, sempre fique aliado às suas promessas. Mas a primeira coisa que eu quero ressaltar hoje a você: nunca esqueça, sempre a promessa de Deus é condicional. Sempre a promessa de Deus é condicional. Vamos repetir todos juntos: sempre a promessa de Deus é condicional. Só recebemos os benefícios dele se estivermos em condições favoráveis para poder receber o que Deus prometeu. Sempre é condicional, sempre existe uma condição para que se efetive aquilo que Deus quer. Mesmo que você tenha uma promessa, você não pode ficar deitado em berço esplêndido esperando aquilo se cumprir dia após dia. Tem uma parte que é de Deus e a outra sua. Mas quais são as condições para que essa promessa de Deus se dê por completo na minha e na sua vida? Existem alguns textos bíblicos que mostram claramente que existem condições para as promessas de Deus. Você não pode apenas se valer de uma promessa e não fazer nada em relação àquilo que Deus lhe prometeu.
você tem uma participação efetiva na resposta da parte dele. Certa vez Deus chama um profeta e diz, chamado Eli, e disse: Eli, meu filho, jamais faltará sucessor à sua casa e à sua descendência, jamais. Mas Eli, juntamente com seus filhos, não tinha uma vida idônea, correta, responsável, nem diante de Deus e tampouco diante dos homens, do sacerdócio que ele desenvolvia perante aquela nação. Os filhos comiam da gordura que não podiam comer, e o pai tinha dado anuência aos filhos para continuarem comendo uma coisa que Deus disse que era dele. Toda a gordura era do Senhor. E Deus levanta uma criança para poder despertar o profeta. Chama Samuel e diz tudo que Deus iria fazer. E Eli descobre então que Deus havia falado com Samuel, manda chamar Samuel, e Samuel diz tudo o que Deus iria fazer. Morreu o profeta Eli, e morreram todos os seus filhos, os 2 filhos, e ficou sem sucessor a casa de Eli, porque Eli não se coadunou com a promessa que Deus havia feito a ele. O problema, irmãos, é que quando nós recebemos uma promessa, nós achamos que não existe uma participação pessoal, que toda a obrigação é de Deus. Hoje você vai entender que existem condições para as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que Deus nos escute, para que Deus nos sare, para que Deus nos perdoe, eu preciso me humilhar e me converter dos meus maus caminhos. Só então Ele libera a segunda etapa para a efetivação da sua promessa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, só então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a condição. Isaías capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 19. Se quiserdes, se você quiser, condição, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, se você ouvir a Deus, você está apto a comer o melhor dessa terra. E há pessoas, irmãos, que não se importam no desdobramento da promessa, porém, hoje eu estou afirmando categoricamente que existem condições para as promessas de Deus se cumprirem integralmente na sua vida e na minha vida. Se você quiser, e se você ouvir o Senhor, e esse ouvir está ligado à obediência, comereis o melhor dessa terra. Não adianta usar versículos pela metade. Diz a Bíblia, eu sou cabeça e não cauda. Mas se você observar os versos anteriores, você vai observar uma série de exigências para que você seja cabeça e não cauda. Eu sempre brinco, irmãos, há pessoas que são cabeça de calango e não cabeça como filho de Deus, porque não cumprem as exigências prévias daquilo que Deus determinou para que fossem cabeça, fossem destaque. A Bíblia também diz, se atentamente ouvires a minha voz. Aí vem uma série de promessas no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se, condição, atentamente ouvires a minha voz. Nós estamos cheios de crentes, irmãos, só atrás de promessas, sem saber qual é a minha participação, qual é a minha responsabilidade dentro disso que Deus está me prometendo. Uma vez Deus disse a Josué,
Vocês perderam uma batalha, porque houve pecado no meio de Israel, no meio do povo. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Não saiam para a guerra. Sei que primeiro se santifique, se separem, escutem de mim as estratégias, não ignore o inimigo. Ai, era uma cidade insignificante e eles sequer consultaram a Deus. É uma cidade ínfima, insignificante. A gente vai lá e destrói tudo num dia só. E Deus os envergonhou naquele dia. Fez com que o exército de Israel perdesse uma batalha para uma cidade que não valia nada em questão de parâmetro de guerra. Eles voltaram para casa. Josué para na presença de Deus e diz: Senhor, nos envergonhastes hoje, nos fizeste perder uma batalha para uma cidade que não tem valor algum. E Deus disse: está reclamando à toa, há pecado no arraial. Santifique-se hoje, porque amanhã eu posso fazer maravilha no meio de vós. Isso é Deus, irmão. As coisas de Deus não são bagunça. Se existem promessas, você precisa saber quais são as condições delas. Uma promessa clássica que nós temos da parte do Senhor Jesus, momentos antes dele ser assunto aos céus. Quem lembra? No capítulo 28 de Mateus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga, promessa de Deus para mim. Certeza de que Deus vai estar comigo. Agora, para Ele estar comigo, eu também preciso estar com Ele. Muitos não têm recebido o cumprimento das promessas de Deus por causa das desobediências às condições que Ele mesmo estabeleceu. Todo mundo vive dizendo: eu não tenho nada contra isso. Eu sou adepto daqueles que reafirmam e afirmam positivamente a palavra de Deus. Você tem que dizer: existe prosperidade, existe saúde, mas quais as condições que eu preciso para receber essa promessa? Exemplo: vida financeira ajustada, equilibrada e próspera. Você só pode ser alvo da promessa da prosperidade de Deus se for fiel a Ele. Se você se encaixar dentro das programações que Ele mesmo criou. É consequência, irmão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando você faz isso, Ele diz: pode me provar. Nisso vocês podem me provar que eu vou abrir as janelas dos céus. O que mais? Derramarei sobre vós o quê? Bênçãos sem medida. E a terceira? Repreenderá o devorador. Você não tem autoridade para repreender o devorador se você não é fiel nesse quesito, nessa condição que ele estabeleceu. É princípio, irmão. Essa é a questão. Então, por causa da minha desobediência às condições que Ele estabeleceu, muitas vezes eu não consigo viver as suas promessas. Mesmo sabendo que existem quase 8.000 promessas. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, verso de número 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a sua promessa. Mais uma vez, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro você trabalha, depois você recebe o seu salário, nunca o inverso.
Às vezes nós estamos mudando as condições que Deus estabeleceu, irmão. Queremos só os benefícios, sem responsabilidade alguma. Nunca mais esqueça, existem condições para a sua promessa. Vire para a pessoa e diga: existem condições para a sua promessa. Para quem Deus promete a prosperidade? Aos fiéis. A Bíblia diz que os fiéis serão o quê? Acumulado de bênçãos. Quem pode dizer amém? Em contrapartida, quem não é fiel pode acumular bênçãos? Porque a Bíblia está dizendo aos fiéis. O grupo está restringido, definido. Aos fiéis serão acumuladores de bênçãos. A mais quem? Aos generosos. Dá e ser-vos-á dado. Dê e você receba. A quem honra pai e mãe. Irmão, tem bênção para viver longevidade, vida longa, abençoada e saudável nessa terra. Quem honra pai e mãe. O que a Bíblia diz sobre isso? Para que te vá bem e seja de longa vida. Honrar pai e mãe significa estender os seus dias sobre a face da terra. Qual foi a última vez que você falou com seu pai ou sua mãe? Disse uma palavra de carinho, de amor, de consideração, de reconhecimento, de muito obrigado. Qual foi a última vez que você deu um presente? Falou: pastor, pega leve. Eu estou pegando, irmão, nem comecei ainda. Qual foi a última vez que você honrou pai e mãe? Seu pai está necessitado, você ganha 30 mil reais em determinadas profissões e não tem coragem de pagar um plano de saúde a ele. Mas eu tenho certeza que talvez ele tenha deixado de comer um dia, tenha deixado de comprar um sapato, uma roupa para poder dar a você. E o que você fez a ele quando ele mais precisa? Honrar pai e mãe. Pastor, você não conhece meu pai? Puxão zero à esquerda. O cara é terrível. A Bíblia não está dizendo, irmão, parêntese, honre pai e mãe, apenas os bons. A Bíblia manda honrar pai e mãe, aquele que trouxe você a esse mundo, aquele que te deu a luz. Honre pai e mãe, cuide. De vez em quando eu falo com os meus filhos: tem tempo que vocês não me honram. Pai, nós te amamos. Falei: traduza isso. Traduza isso. Vem cuidar do seu pai, faz um carinho no seu pai. Pai, mas o senhor sabe, o senhor é o melhor pai do mundo. Falei: você só tem um. Falo com o meu filho mais velho. Falei: meu filho, você está casado, mas ainda você é meu filho e eu sou seu pai. Me honre, para que você aumente os seus dias sobre a face da terra. Se você me ouvir isso, o pastor está puxando sardinha para o lado dele, para o meu lado ou para o lado do meu filho? Quem é que vai ser beneficiado me honrando? Quem? Quem vai ter os seus dias alargados, aumentados? Ele vai ter. Vai viver 100 anos. Simplesmente por me honrar. Agora nós nos encontramos com ele. Coisa boa, irmão, é ter filho grande e forte. Hora de tirar as bagagens do carro, eu vou ver. Parei. Dei uma baixadinha, fingindo que estava amarrando o sapato. Daqui a pouco o porta-malas se abre e lá vai ele tirando as malas. Falei: vou ajudar. Falou: pai, não precisa. Falei: meu filho, deixa eu te ajudar. Não precisa. Daqui a pouco ele tirou as malas, deu dor na coluna. Ai, que dor na coluna. Aí minha sogra: meu filho, ajuda ele. Ele falou que não precisa, dona Laura. Não tem tanto dinheiro. Aí a gente foi lanchar.
Pai, deixa eu pagar a sua. Eu falei, meu filho, você não tem dinheiro. Pai, deixa eu te honrar com o que eu posso. Então paga o nosso todinho. Honra direito. Honra direito. Aí você está rindo. Está sendo beneficiado, irmão. Quisera eu ter entendido esses princípios quando eu ainda morava na casa do meu pai, para poder honrá-lo também e ter o benefício hoje sobre a minha vida. Segunda coisa, você não pode esquecer, a promessa de Deus só se cumpre na hora de Deus. Diga, a promessa de Deus só se cumpre na hora de Deus. Quem está convencido disso? De vez em quando eu não estou. Irmão, tem promessa que eu queria que fosse cumprida ontem de noite, hoje de manhã, hoje na hora do almoço. Mas eu tenho que ficar me convencendo que tem um dia que a promessa de Deus, ela vai se cumprir integralmente na minha vida e na sua, independente das circunstâncias. Tem um dia de Deus. Um versinho para você memorizar e não reclamar mais do tempo de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, demorada. Um dia o irmão me perguntou, pastor, por que Deus não faz determinadas coisas em determinadas pessoas? Eu falei, existe um monte de variantes, mas uma delas é, a pessoa pode não estar preparada para aquilo que está pedindo. Ela pode colocar tudo a perder se vier antes da hora, porque a Bíblia diz, a posse da herança antecipada no fim não será bem sucedida. Se você se antecipa naquilo que não tem condição de gerenciar hoje, de administrar agora, pode ser um grande problema para a sua vida. Por isso, a melhor coisa é esperar a hora de Deus. O tempo de Deus da nossa vida é precioso, é fantástico, digam amém. Busque a promessa de Deus com a visão do tempo dele. Pastor, tem tempo. Talvez você não esteja preparado ainda para ela. Irmão, coloque a herança na mão de uma criança de 10 anos. Ele vai pensar em investir em quê? Vou comprar apartamentos porque está em baixa. Vou guardar alguns dólares. Vou comprar algumas casas. É isso que ele vai pensar? O que ele vai pensar? Qual é a chuteira mais top que tem? Quais são as melhores bolas, os melhores uniformes? Ia comprar todos os uniformes do Fluminense possível. Com a cabeça dele. É a cabeça dele. Então Deus não pode dar determinadas coisas num tempo em que eu não estou preparado para administrar. Você não vai glorificá-lo, você não vai saber quem te deu, você não vai saber dar graças a Deus por aquilo que Ele te deu. Irmão, uma vez Jesus curou 10 leprosos. E não havia cura para aquela doença. 10 de uma lapada só, ele curou. Porém, apenas 10% voltou para poder agradecer a cura que havia recebido. Apenas reconheceu a intervenção e o milagre de Deus. A Bíblia diz, irmãos, há tempo para todas as coisas, até isso que você está pedindo. Eu conheço mulher aqui na nossa igreja que cansou de orar, salva meu marido. É vontade de Deus salvar? Sim ou não? É promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? É. E ela cansou de orar, Senhor, salva o meu marido, salva o meu marido. E ela orava de madrugada, o marido dela dizendo, para de orar, eu não aguento mais.
E ela começou a orar dentro do banheiro, para o marido não poder ouvir. Nesse tempo em que o marido dela não foi salvo, ela se transformou numa mulher tremenda de oração diante de Deus. A gente não sabe o que Deus está fazendo. Hoje os dois estão aqui. Ele chora quando escuta um testemunho. Deus é bom. Ai, meu Deus. Quebrantado até debaixo d'água, irmão. Os efeitos da oração dele funcionaram. Hoje ele está aqui chorando na presença de Deus. Tem o tempo, tem a hora de Deus. Irmão, Paulo deu muito trabalho a Deus, mas muito. Mandou matar gente que orava, gente que jejuava, gente que caminhava com Deus. No entanto, nunca esqueça, tem o dia de Deus para cada um de nós. Tem o seu dia e tem o meu dia. Tem um dia específico que Deus para e resolve os seus problemas e os meus problemas. Tem a hora exata de Deus. Um dia Deus parou diante de Paulo, de um perseguidor, de um assassino, e disse a ele: eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Derrubou ele do cavalo, para ficar claro quem manda, irmão. Parece que Deus era nordestino. Derrubou ele do cavalo. Aqui quem manda sou eu. Nessa casa aqui quem fala sou eu. Derruba o cabra e fala: vai ficar cego, irmã Bete. 3 dias, não vai ver nada, para depender de mim, para saber que eu sou Deus da tua vida. 3 dias. Imagine, irmão. Pegou um homem que matava, pegou um homem que perseguia cristãos e faz dele um instrumento vivo do poder de Deus. Ele mesmo pôde escrever, pela bênção do Senhor sobre ele: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não se desespere, pastor, está demorando. Não está nada, irmão. A Bíblia diz que o nosso Deus, o meu e o seu, Ele não dorme. Os seus ouvidos não estão agravados, nem curto o seu braço para que não nos possa salvar. Tem a hora que Deus está esperando para poder intervir na sua vida e dizer: basta, agora é comigo. Um dia meu filho subiu do prédio onde nós moramos. Pai, tem um gordinho querendo me pegar. Toda hora que eu desço ele quer me prender no elevador. Eu falei: diga que tu tem pai e pai. Como assim? Você tem Deus e você tem eu. Se ele fizer isso, ele vai se acertar com o segundo, porque eu vou descer e nós vamos conversar. Falando: tem um 2. Eu falei: 2. Posso descer? Eu falei: à vontade. Falei: mas se eu precisar, se eu vai, é só ligar. Pois, irmão, o menino desceu igual a bala. Ficou lá, brincou. A hora que voltou, eu falei: o menino quis se prender. Não, eu já cheguei falando: se você me prender, meu pai vai descer. Bastou isso. Eu quero lhe dizer, vai chegar uma hora que você vai ter que entender. Basta uma palavra de Deus e tudo vai acontecer na sua vida. Não 2, não 3. Uma palavra de Deus e tudo vai acontecer. Porque chegou a hora de Deus. Eu já contei aqui, irmãos. Eu sempre quis ter 3 filhos. O primeiro veio quando a gente quis, a segunda veio. O terceiro estava programado, minha esposa abortou. Tentamos de novo, abortou. Tentamos uma terceira vez, o terceiro abortou. 3 vezes consecutivas. Até que um dia a gente disse, eu disse, para falar a verdade:
Senhor, não quero mais, não suporto passar por isso de novo, por esse nível de ansiedade e preocupação, não aceito mais, está bom os meus 2. Aí Deus disse, quer não? Passaram 5 anos, ou 4 anos, 5 anos. Minha esposa, estou enjoada. Falei, o que tu comeu? Eu não sei, estou enjoada. Aí passou mais um tempo, começou a vomitar. Aí eu dei uma de médico, virose. Nada contra os médicos, virose. Chega lá, virose, toma soro. Virose. Aí continuou, e a virose começou a fazer crescer a barriga. Quando foi ao médico, fez a ecografia, estava lá. Aí eu falei, Deus, eu disse que não queria. E fiquei sem resposta. O tempo foi passando, a gravidez foi se complicando. Ela fez uma ecografia, o médico falou, sua gravidez é um abacaxi. Você tem um mioma do tamanho de uma laranja no seu útero, no seu ovário, do tamanho de uma laranja. Converse com o seu médico, que esse negócio não vai acabar bem. Aí eu disse, Senhor, olha aí, porque eu disse que não queria. Aí nós estávamos num lugar, subimos o monte de Sinai, num frio doido, eu carregando as coisas e ela, puxando ela o trajeto inteiro. Quando chegou lá eu falei, Senhor, é a última vez. Falei, senta aí, meu bem. Ela sentou, nós começamos a chorar. Eu disse, Senhor, não suporto mais. Voltamos, aconteceu tudo. Faltando poucos dias para o parto, eu liguei para o médico dela, falou, doutor, nós não aguentamos mais. Eu autorizo o senhor tirar o meu filho. Então, pastor, corra para o hospital, nós vamos fazer hoje. Eu falei, vamos fazer hoje. Entrou, passou 3 horas lá dentro e nada, eu estava com o meu sogro lá de fora. Eu falei, meu Deus, nunca demorou tanto. Daqui a pouco ele diz, seu filho e sua esposa gozam de perfeita saúde. E na hora, Deus me disse, eu só faço o que eu quero e quando eu quero. Eis aí o seu 3º filho. Tem dúvida, irmão? Você tem dúvida? Você tem dúvida do que Deus é capaz de fazer? Isso que você está pedindo a Deus é nada, é fichinha. Deus pode chegar hoje e dizer, acabou sua tristeza, acabou seu fardo, acabou sua doença, basta, receba vitória hoje. Tem a hora de Deus, irmão, de Deus se levantar e dizer, acabou, agora é comigo. Quem é Deus? Você ou quem você serve? Pois eu conheço um que a Bíblia diz que pode todas as coisas. Basta chegar a hora dele, irmão. Se chegou hoje, Deus vai operar o seu grande milagre. 3ª coisa, reivindique, faça lembrar das promessas dele todos os dias. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Você tem que confessar aquilo que Deus disse que iria fazer na sua vida todo dia e toda hora. Você tem que proclamar com a sua boca. Deus disse uma vez ao profeta Ezequiel, profetiza ao vento, profetiza ao espírito, eu posso ressuscitar esse vale de ossos sequíssimos, profetiza. Irmão, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. Tem nada para mim,
não acontece nada comigo. Você está declarando que não tem nada, que não acontece nada. Você está proclamando. Porém, a Bíblia diz que a morte e a vida estão onde? No poder da língua. Comece a reter firme a confissão da sua esperança. Tem um irmão aqui na igreja que fala: pastor, eu serei uma pessoa muito próspera. Falei: rapaz, tu não tem nada hoje. Hoje ainda não, mas o meu Deus tem tudo o que eu preciso. E eu já tenho tudo o que eu preciso e terei com abundância, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, eu não tinha nada para ser pastor. Nada. Eu não tenho perfil, eu não tenho trejeito de pastor, características pastorais. Mas eu entrei numa família bendita, que todos me apoiam. Minha filha hoje, antes de eu subir, vai ser sua melhor mensagem, pai. Minha mulher chega para mim, tudo isso por causa do amor, irmão. Graças a Deus. Você é o melhor pregador do Brasil. Silas Malafaia fica em segundo. Eu falei: terceiro. Meu filho menor, quem vai pregar hoje? Eu falei: acho que é pastor Marcos. Pai, você é o melhor, como você vai botar ele? O que você anda falando? Falei para minha filha outro dia: um dia eu vou acreditar nessas coisas, Suzana. Falou: pai, pode acreditar. O senhor é o melhor pregador do Brasil, do mundo. Ela falando ali, ó. Aí eu desço, eu me sento, baixo a cabeça, aí começo a orar. Ela sempre me cutuca: foi maravilhoso. Minha sogra, eu acabo de pregar, nunca ouvi Deus falar comigo desse tanto, meu filho. Que mensagem. Aí você vai para casa se achando, irmão. Aí eu falo: Senhor, eu tenho que confessar as tuas promessas todos os dias na minha vida. Sua família, você diz o que dela? Minha família? Pastor, eu nem tenho família. É por isso, irmão. Natal está ali, é sogro do meu filho. Mas lá em casa eu vivo profetizando Natal. Eu vou ser o avô mais querido dessa casa, dessa família. Meu neto vai me amar, vai se apaixonar por mim. Meu genro vai me ter como pai. Minha nora vai me ter como pai. Estou entregando aqui para o Natal. Mas eu profetizo isso todo dia. Deus me deu uma esposa linda, irmãos. Mas eu vivo dizendo a ela: você é a pessoa que mais me ama e vai me amar para sempre. Para sempre. Sabe o que ela diz? Cada dia eu te amo mais. Eu falei: eu também estou profetizando. Você anda confessando: pastor, é força do pensamento positivo. Conversa, irmão. Que força do pensamento positivo? É poder da palavra de Deus. Não tem força do pensamento positivo, tem palavra de Deus sendo aplicada todo dia e toda hora. Você pode não acreditar, mas um dia você vai ver.
Tem gente que fala pensamento positivo, conversa, irmão. Eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Se Deus manda profetizar, eu vou profetizar, eu não vou murmurar. Esses crentes são tudo doido. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro. Irmão, é melhor dizer isso do que dizer ninguém me ama, nada funciona para mim. Pode pensar que todo crente é doido por Deus, irmão. Como diz os irmãos mais avivados, é doido por Jeová. Pelo menos é doido por Ele e não por outras coisas. Você tem que manter a confissão da sua palavra afiada à promessa de Deus. Ainda não chegou, pode parecer demorada, mas no dia de Deus isso vai se cumprir na íntegra, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O dia que você mudar a palavra da sua boca, você vai começar a ver o retorno do que a palavra de Deus está dizendo. A oração do justo pode muito, diga pode muito, em seus efeitos. Você tem que começar a abrir a sua boca, vai dar certo, vai acontecer, a porta vai se abrir, serei curado, meu marido vai voltar, meus filhos vão voltar, minha família é bênção, bendita será na saída e bendita será na entrada, porque Deus disse. Evangelho é fácil, irmão. São quase 8.000 promessas que você precisa se alinhar a elas e descobrir quais as condições que você tem que aplicar à sua vida para que elas se cumpram em você ou na sua casa. Por favor, feche os seus olhos. Tem promessa de Deus esperando você se alinhar a elas. Tem coisa que Deus disse que faria, está esperando a sua resposta, está esperando o seu alinhamento, está esperando a condição da sua vida. Vou fazer, vou dar, vou abrir a porta. Qual é a sua parte? Deus disse, vou ressuscitar Lázaro, mas Ele também disse, o Senhor Jesus disse, tirai a pedra. Faça alguma coisa, tirem a pedra, porque a outra eu vou fazer. Lázaro, sai para fora. De onde você precisa tirar a pedra, querido? Qual atitude que você está precisando se alinhar a Ele? Que coisa precisa ser feita hoje para que essa promessa de Deus desça sem nenhuma interrupção sobre a sua vida? Tem uma parte sua que Deus está esperando hoje. Hoje tem algo que só você pode fazer para que a bênção de Deus desça sem detença sobre a sua vida.